Com tanto foco em Pokrovsk, é fácil esquecer que esta cidade, antes centro logístico, não é o único local que a Rússia tenta conquistar em Donetsk. Mirnarad sofre o mesmo impacto, e a Ucrânia deve admitir que a cidade provavelmente cairá em breve. A retirada já começou, e a Ucrânia fez a Rússia pagar por se precipitar enquanto suas forças se retiram. Os russos pensavam que venciam em Mirnarad. O que eles não sabiam era que caíam em uma armadilha da Ucrânia, sendo destruídos por metralhadoras, drones e F-16. Tudo começou quando a Ucrânia percebeu que algumas de suas forças em Mirnarad estavam cada vez mais expostas ao avanço lento e desgastante dos russos. Uma escolha precisava ser feita. Esses soldados podiam ficar onde estavam, abatendo russos que avançavam, enquanto outros tentavam cercá-los. Alternativamente, a Ucrânia poderia retirar seus soldados, cedendo uma pequena porção do território de Mirnarad e permitindo que a Rússia acreditasse ter conquistado uma vitória significativa. E que vitória para Vladimir Putin e suas forças sitiadas! O avanço sobre Mirnarad nas tentativas de Putin de conquistar Pokrovsk tem sido brutal para os russos. Em 25 de novembro, a Rússia perdeu 980 soldados, segundo o Kiev Independent. Provavelmente, muitos desses soldados participaram do ataque a Mirnarad, e parte dos 980 morreu, após caírem numa armadilha engenhosa dos ucranianos. Falaremos disso em breve. À medida que as forças da Rússia avançam lentamente sobre os ucranianos que logo serão cercados, a decisão foi tomada. A retirada era a melhor opção, tanto para preservar a vida dos soldados, quanto para garantir que as defesas atrás do território, que a Rússia logo tomaria, pudessem ser reforçadas com uma unidade reagrupada de tropas fortes. Após pressionar Mirnarad desde o fim de outubro, com o exército russo bombardeando a cidade em novembro, os sinais de retirada ucraniana trouxeram grande alívio. Após muito sangue derramado, eles puderam entrar na cidade e conquistar território para Putin, deixando os comandantes satisfeitos. Rolhas de champanhe podem ter sido estouradas no Kremlin, enquanto altos funcionários em Moscou celebravam a captura de uma cidade que custou apenas alguns milhares de vidas. A Ucrânia planejava retirar seus soldados da área sul de Mirnarad mais ameaçada, mas faria isso causando o máximo dano aos infiltrados e ocupantes russos. Isso não seria a Ucrânia fugindo de uma luta. A Ucrânia criou um plano com uma armadilha ardilosa e devastadora que as forças russas não perceberiam. O plano era simples. O principal grupo ucraniano em Mirnarad recuaria do sul para posições mais seguras ao norte do assentamento. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia protegeria os flancos e evitaria que as forças russas chegassem às tropas em retirada. Essa brigada precisava manter um corredor aberto para seus camaradas. E foi exatamente isso que fez, com um efeito devastador. A Ucrânia não poderia ter escolhido brigada melhor para a missão, pois ela mostrou coragem excepcional e suportou perdas devastadoras após a invasão de Putin. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais se destacou no início da contraofensiva ucraniana em 2022, após a invasão russa. Unidades da brigada cruzaram o rio Inulets, em Kherson, formando uma cabeça de ponte usada para retomar a vila de Davydivbrad. Essa vila foi retomada por só 2 dias. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais desferiu um golpe rápido que feriu o orgulho das Forças Armadas russas. A mesma brigada teve papel ativo na grande, mas mal-sucedida, contra-ofensiva ucraniana de 2023, mostrando a Putin que não teria tudo do seu jeito em Kherson. Os fuzileiros da 35ª Brigada integraram a ponta de lança criada para penetrar a frente de Velika Novasilka junto a outras brigadas. Eles obtiveram sucesso parcial. Dos 2.000 soldados enviados, conseguiram abrir brecha na frente russa e libertar Makarivka, Storozheva e Urazina. Todo o sucesso contra as forças russas foi marcado por tragédia, uma tragédia muito recente, na verdade. Em 1º de novembro de 2025, a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais realizou uma cerimônia para celebrar a fundação de um de seus batalhões. A Rússia provavelmente soube da cerimônia, pois lançou 2 mísseis Iskander e 3 drones Geran contra soldados na região de Dnipropetrovsk. Infelizmente, isso acertou o alvo. Quando a poeira baixou,
A corajosa Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia havia perdido 12 de seus membros e 7 civis, com outros 36 feridos. A Ucrânia agiu rápido e investigou, levando a acusação de negligência ao comandante do batalhão. O restante da brigada certamente desejaria vingança contra os ocupantes russos. A saída de Mirnaradad foi a chance ideal para saciar esse desejo. Enquanto a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais preparava a emboscada, as forças ucranianas recuavam do sul de Minarad. A notícia da retirada provavelmente chegou aos russos, que já se aproximavam lentamente da posição ucraniana pelo leste da cidade. Eles sentiram que a oportunidade perfeita caiu em seus colos. Esses soldados, localizados em Novoekonomitsha, começaram a avançar, sentindo-se certos de que estavam prestes a simplesmente entrar em uma antiga posição defensiva ucraniana e reivindicar o território e a glória para si mesmos. Como estavam enganados. Não importa se acharam que a Ucrânia recuava ou que a Rússia controlava mais território do que de fato controlava. Segundo a Euromaidan Press, tropas de Novoekonomitsha entraram na região sul de Mirnarad, rapidamente evacuada pela maioria dos soldados ucranianos. A maioria seguiu, mas tropas da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais ficaram e armaram uma emboscada a leste. A brigada só precisava observar e esperar as forças russas avançarem quase despreocupadas até o ponto certo. Foi então que as metralhadoras dispararam. Essas metralhadoras dizimaram os primeiros russos que se aproximaram da posição Minared, no sul da Ucrânia, sob observação dos drones de reconhecimento ucranianos, segundo a Euromaidan Press. Era de se esperar que a emboscada alertasse os soldados russos que vinham atrás sobre a armadilha, mas não alertou. Depois que os primeiros russos foram dizimados, mais chegaram, apenas para serem abatidos pelo fogo das metralhadoras. Como diz a Euromaidan Press, mesmo quando o primeiro russo foi morto, o próximo ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Isso mostra a ausência de drones russos nas rotas principais para Mirnarad. Isso é quase criminoso numa guerra em que drones viraram a principal arma dos dois lados. Como destaca a mídia United 24, a Rússia, há muito tempo, copiou a tática da Ucrânia de implantar grandes quantidades de drones de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa nas linhas de frente. Esses drones voam baixo e lançam ataques kamikaze contra as forças da Ucrânia. Porém, a Rússia não parece ter compreendido a importância de usar outros drones para a visão panorâmica do campo de batalha. A Ucrânia faz isso sempre. E em Minarad, esses drones avisaram a 35ª Brigada sobre o avanço russo. Para a Rússia, a falta de drones de observação faz com que seus soldados ataquem às cegas. Como eles poderiam saber que uma armadilha está prestes a ser acionada se as ferramentas que poderiam usar para detectar essas armadilhas não estão sendo fornecidas a eles? As falhas táticas russas favoreceram a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, interrompendo rápido o avanço inimigo a leste da posição ucraniana. Rajadas repetidas de metralhadora. Já dissemos que a Rússia tentava cercar soldados ucranianos, recuando ao sul de Mirnared. Assim, não surpreende que a Rússia avance sobre tropas ucranianas pelo oeste. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais já enfrentou esses russos. Drones de reconhecimento ucranianos mostraram que os russos concentraram seus esforços na linha ferroviária ao sul da região de Rivne. Foi uma jogada inteligente. A densa linha de árvores na região dava a cobertura que as equipes russas de infiltração precisavam para se mover, sem a Ucrânia saber exatamente o que faziam. A artilharia poderia ser usada, mas talvez fosse inútil sem saber a posição dos soldados russos. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais não queria lutar na linha de árvores para não perder o flanco leste. E porque esse tipo de batalha teria se arrastado por muito tempo e provavelmente teria deixado alguns dos soldados ucranianos em retirada expostos. A Rússia pensou que controlava tudo, mas a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais sempre esteve 2 passos à frente. Metralhadoras destruíam infiltrados russos a leste. Drones visão em primeira pessoa, pilotados por especialistas da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, realizaram missões de busca e destruição na linha de árvores de Rivne. Esses drones visão em primeira pessoa entraram entre as árvores e atacaram diretamente soldados russos que encontravam. Enquanto os drones visão em primeira pessoa atuavam, octocópteros também foram enviados à linha de árvores. A missão deles era lançar explosivos contra qualquer grupo que se aproximasse dos ucranianos em retirada.
Esses octocópteros voavam de um lado para o outro, levando fúria explosiva aos ocupantes russos. Nem mesmo a noite trazia segurança temporária. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais implantou drones com visão térmica na linha de árvores de Rivne quando o céu escureceu, continuando a missão de busca e destruição ao procurar soldados russos camuflados que poderiam estar tentando descansar durante a noite. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais criou uma zona de morte para os soldados russos que avançavam pelo oeste. Francamente, esses soldados deviam ter notado essa parte da armadilha. O uso de drones para criar zonas neutras na linha de frente é uma tática comum da Ucrânia, embora normalmente seja mais visível que em Mirnarad. A Ucrânia cria zonas mortais de drones há tempo suficiente para o The Independent reportar sobre isso em agosto. O veículo afirmou que os médicos não conseguem acompanhar a quantidade de mortes causadas por drones nessas zonas mortais. Ucrânia e Rússia usaram drones visão em primeira pessoa para esses fins. Em certas áreas da linha de frente, drones patrulhavam até 20 quilômetros das principais zonas de combate. Ferimentos por arma de fogo estão mais raros, diz o Independent, pois drones causam quase todos os danos na Ucrânia. O político também noticiou sobre o uso dessas zonas de morte pela Ucrânia, afirmando em 18 de novembro que o uso intenso de drones pela Ucrânia pôs fim à guerra de trincheiras, que definiu grande parte dos primeiros anos da invasão da Ucrânia. O vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Pavlo Paliza, explicou ao político o significado dessas zonas de morte para os soldados em terra. Agora é uma guerra de drones, disse ele ao veículo. Agora, drones podem emboscar, interceptar logística inimiga, cortar suprimentos e dificultar a manutenção de posições. Se for detectado, todas as armas da área tentarão te destruir imediatamente. Agora, pense no que isso significou para as tropas da Rússia a oeste do sul de Mirara. Nenhum passo era seguro, pois um drone visão em primeira pessoa podia estar escondido atrás de qualquer árvore. Quando um desses drones avista um soldado, as imagens, transmitidas de volta ao seu operador, seriam compartilhadas com todos os outros pilotos de drones que voavam seus veículos aéreos não tripulados na linha de árvores de Rivne. Mesmo que o soldado russo sobrevivesse ao drone inicial que o encontrou, outros viriam para eliminá-lo. Quando o soldado caía, os drones retornavam à caça. As forças ocidentais da Rússia foram destruídas antes de interceptar os ucranianos em retirada. No entanto, a Rússia talvez ainda tivesse conseguido fechar o cerco se não fosse pelo apoio aéreo que a 35ª Brigada de Fuzileiros recebeu. Enquanto a brigada mantinha o corredor aberto e armava emboscadas contra os russos em terra, F-16 e Su-27 atacavam as forças russas pelo ar. Esses caças não focaram nos infiltrados nem nos soldados tentando cortar a Ucrânia no desfiladeiro. Os alvos estavam mais ao fundo para evitar que a Rússia reforçasse rapidamente suas forças esgotadas com soldados que poderiam impedir a retirada da Ucrânia. Os F-16 decolaram primeiro. O alvo era a mina Kapitolna, importante reduto russo em Donetsk. Além de ser um centro usado por operadores de drones visão em primeira pessoa do país para enviá-los ao combate. A Rússia não enviou drones para apoiar seus soldados no leste, por isso muitos foram abatidos por metralhadoras ucranianas. A ausência de drones russos pode ter ocorrido porque os F-16 ucranianos lançaram bombas GBU-39 na mina Kapitolna, causando, segundo a Euromaidan Press, a perda de equipamentos e drones. Além de eliminar a infantaria russa, não haverá reforços. Tropas e drones russos foram destruídos juntos. A GBU-39, ou Sistema de Armas de Bomba de Pequeno Diâmetro, foi uma ótima escolha para eliminar forças russas protegidas por mina. A Força Aérea dos Estados Unidos da América afirma que a GBU-39 tem compartimento inteligente para ogiva de 250 libras. A bomba pode ser lançada dos compartimentos internos ou pontos externos de caças, como o F-16. São bombas guiadas por sistema de posicionamento global para atingir alvos com precisão. De tamanho compacto e alcance de 40 milhas náuticas, as GBU-39 podem ser lançadas fora do alcance visual. Ou seja, as tropas atacadas e os operadores de drones na mina Kapitolna não tiveram chance. Eles estavam mortos antes mesmo de saberem o que os atingiu.
O uso dos F-16 pela Ucrânia na emboscada mostra sua importância. Esses caças dos Estados Unidos da América estão no país desde a chegada do primeiro, em agosto de 2024. Desde então, a Ucrânia usa seus F-16 principalmente para defesa. Como esses caças são perfeitos para enfrentar drones e mísseis de longo alcance enquanto eles se dirigem às cidades ucranianas. No entanto, à medida que o arsenal de caças da Ucrânia aumentou, o país passou a usar cada vez mais seus F-16 para realizar operações ofensivas, como a que ocorreu na mina Kapitona. Segundo o relatório de 20 de novembro da Aerospace Global News, os F-16 da Ucrânia já interceptaram mais de 1.300 alvos aéreos. Além de terem atingido diretamente 300 alvos terrestres, você pode adicionar mais um alvo terrestre à lista após a retirada de Mirnarad. Com toda a atenção dada ao crescente estoque de jatos ocidentais da Ucrânia, é fácil esquecer que o país também possui uma pequena força de caças da era soviética. Esses jatos são usados com mais frequência agora que a Ucrânia tem muitos F-16. Também ajudando na retirada de Mirnarad estavam os Su-20 Seti. Isso continuou o bom trabalho dos F-16 da Ucrânia, com ataque secundário no flanco oeste. 2 caças ucranianos encontraram um prédio isolado que a Rússia tentava usar para isolar um agrupamento ucraniano. Após 2 bombas Joint Direct Attack Munition, o prédio virou escombros, destruindo todo o grupo de assalto russo que estava lá. Esses ataques aéreos finalmente prenderam as forças russas. Com o apoio dos caças e da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, os soldados ucranianos recuaram com segurança para uma linha defensiva ao norte, em Mirnarad. O cerco russo fracassou, e as tropas de Putin ainda precisam superar outra forte defesa para conquistar esse assentamento em Donetsk. Você não saberia disso ouvindo a Rússia? Contradições surgiram, relata a Euromaidan Press. O comando russo reagiu de forma contraditória, alegando que ucranianos não conseguiram se retirar e que haviam cortado todos, segundo o veículo. No entanto, horas depois, outro comunicado do comando russo afirmou que as forças russas haviam tomado o sul de Mirnarad. Então, onde está a contradição? A segunda afirmação, feita horas depois, mostra que a retirada da Ucrânia foi tranquila. Se não tivesse ocorrido, os combates no sul de Mirnarad teriam sido longos e brutais. A Rússia não pode afirmar que impediu a retirada em um momento e, logo em seguida, afirmar a rápida queda do sul de Mirnarad. Tinha que ser uma ou outra, e foi a última. Assim como a Ucrânia planejou, a Rússia pagou um preço muito mais alto em sangue de seus soldados do que esperava por essa conquista. A Ucrânia precisa aceitar a perda da parte sul de um assentamento sitiado. No entanto, essa perda fez parte de uma retirada organizada e inteligente que praticamente não causou baixas à Ucrânia, enquanto deixou dezenas de ocupantes russos mortos ou feridos em seu rastro. Soldados que se retiraram agora integram as defesas consolidadas. No norte de Mirnarad e Pakrovsk, relata a Euromaidan Press, o cerco não é mais possível. Essas forças criaram uma linha de combate estável, e a Rússia agora enfrenta a difícil tarefa de rompê-la. A defesa de Mirnarad da Ucrânia ainda resiste. Mesa relatou isso em 26 de novembro. A ameaça russa persiste. As forças ucranianas estão no norte, e a batalha na cidade segue intensa. Só agora a Ucrânia consegue retirar suas tropas de uma cidade prestes a cair. Tudo isso enquanto causa ainda mais desgaste aos soldados e equipamentos da Rússia. Putin espera que os soldados enviados a Mirnarad cumpram suas ordens. Afinal, as tropas ignorarem o que Putin manda está se tornando cada vez mais comum nas forças armadas russas, o que já levou a ofensivas inteiras desmoronarem. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura das situações em Mirnarad e Pokrovsk. E obrigado, como sempre, por assistir!